Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Feita pelo nosso irmão Paulo Magai, que é um trabalhador do CELD, que é o Centro Espírita Leon Denis, e a palestra desta manhã, o tema é a escolha das provas. Faz favor. Bom dia a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa manhã gloriosa de estudos, onde nós teremos a oportunidade de ter contato mais uma vez com a doutrina espírita, que é uma doutrina que ela tem a função principal de nos esclarecer, de informar, para que a máxima de Jesus, quando ele fala que conhecereis a verdade, ela vos libertará, que ela seja realmente aplicada nas nossas vidas. E para isso a doutrina espírita traz um conjunto de informações que todos nós temos o dever de interpretar essas informações, o pensamento dos espíritos. Essa é a maior tarefa do palestrante, de quem está conduzindo o estudo. Evitar pensamentos pessoais, porque geralmente eles são apaixonados quando a gente não está ainda com a doutrina espírita, como a gente diz assim, na veia, correndo no sangue. E a gente, claro, somos espíritos imperfeitos, estamos num planeta de provas e expiações e somos passíveis de expressar um pensamento apaixonado. O assunto de hoje, a escolha das provas, ele é um assunto que ele traz muitas informações e na maneira como nós costumamos desenvolver o pensamento doutrinário, é sempre adequado, e isso é uma estratégia que os espíritos até orientam para a gente fazer, ligar o nome à pessoa, tipo, esse é o conceito, qual a implicação desse conceito e onde eu aplico. Porque senão a doutrina espírita seria algo estéril. Se fosse só para a gente demonstrar conhecimento doutrinário, qual o motivo que teria para a gente estudar e fazer reuniões de estudo? O objetivo é a gente entender que os espíritos estão dando para nós, como é rotulado, não rotulado, que às vezes rotulado é um termo assim que a gente leva para o lado pejorativo, mas como é classificado e entendido a terceira revelação, que veio relembrar as coisas que o Cristo falou e nós esquecemos, e dar mais detalhes, esclarecer aquilo que ele não pôde falar na época, porque a gente não entenderia. Então essa é a função. Então, para esse assunto, acho adequado assim, a gente fazer uma introdução, primeiro sobre o objetivo da doutrina espírita, a característica da revelação, que nós temos que lembrar que, como fala-se assim, o plano espiritual ele é um reflexo dos habitantes do planeta. Então, quando a gente fala assim, a gente está se referindo ao ambiente espiritual do planeta. Tudo bem. Só que a revelação espírita tem um caráter diferente de uma comunicação mediúnica hoje, que a gente pegue de espíritos, que na maioria deles estão em torno do planeta, e também de espíritos superiores, que geralmente dirigem casas como essa, e como muitas outras sérias, e que vêm de planos mais elevados. Mas a comunicação mediúnica normal, os espíritos, dentro do livro dos médiuns, até orientam a gente, passar pelo crivo da razão. E não interessa quem assinou. É a gente escutar o conteúdo, não é a carteirada de quem falou. É o que foi dito e o que significa. E para isso a gente tem que ter um parâmetro. E o parâmetro de passar pelo crivo da razão é Jesus e Kardec, no sentido da base doutrinária. E, é claro, outras obras que a gente analisa depois.
Mas é fundamental, porque se fala assim, mas quem são os espíritos desencarnados? São os homens que viveram na Terra. Sim, esses que estão na psicosfera da Terra têm a mesma característica nossa. Aí que é a diferença. Mas quem foram os espíritos que trouxeram a revelação? Um grupo chefiado por Jesus, governador do planeta, espíritos perfeitos, com outros, com planejamento para passar a terceira revelação. Então, ali é difícil ter erro numa empreitada tão grande, porque tem a ver com a educação da humanidade chefiada pelo governador do planeta. Então, isso aí tem que ser a base para nós. Quem tem dúvidas disso, vai na Gênese, característica da revelação espírita, vai no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, para entender a característica desses espíritos e a característica da revelação. Dito isto, e por que dizer isso? Para que a gente tenha certeza que essas orientações que estão no Livro dos Espíritos e nas obras básicas, elas são reais e verdadeiras. Mentira não vira verdade, verdade não vira mentira. Então, eu prometo que eu vou falar o que não é só agora, porque os Espíritos orientam a gente. Fala do que é, não fala do que não é, não. Mas a gente tem que falar isso para entender que Kardec e os Espíritos não vão estar nunca desatualizados. Eles podem necessitar de um detalhamento, porque, da mesma maneira que Jesus não disse tudo, Kardec também sinalizou, olha, e os Espíritos. Essas informações, elas têm uma base sólida, mas os complementos têm que vir de acordo com a inteligência da humanidade. Então, não é falta um pouco de detalhamento, não é por falta de conhecimento desses espíritos, mas sim por falta de condições de nós entendermos. Então, aquele negócio, depois a gente vai ter esse detalhamento. E é isso que a doutrina espírita faz. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter? De não contaminar esse pensamento dos espíritos com pensamentos pessoais. E coça para a gente querer botar um carimbo pessoal no ensinamento. Isso por conta do nosso ângulo de inclinação nasal, que às vezes é muito alto, que é o nome mais atenuado para o orgulho. Então a gente quer carimbar. E muitas das vezes, quando a gente não domina determinadas paixões, a gente coloca pensamentos pessoais ou pensamentos de outros pelos quais nós estamos apaixonados. E paixão, pela doutrina espírita, é o excesso que se dá a qualquer sentimento. Então, é como se a gente fosse um torcedor de futebol fanático. Esse é o exemplo mais claro que tem. O mesmo fato, o juiz marca um pênalti lá contra o meu time. Se for contra o meu time, ele está errado. Eu não quero saber o que justificou a marcação daquela falta. Mas se for a meu favor, não quero também nem saber, está certo, está legal. Então, o mesmo fato tem interpretações diferentes. Por quê? Porque eu sou um apaixonado. Eu torço pelo aquele time apaixonadamente. E quando se trata de paixão, a razão vai para o espaço. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E a doutrina espírita também, ela é muito positiva no seu ensinamento. E tem algumas coisas aqui, nesse estudo que nós vamos fazer hoje, que elas batem de frente com muitos conceitos que a sociedade, de uma maneira geral, defende hoje, ou parte da sociedade defende hoje. E o conceito espírita deve ser o padrão para a gente se posicionar. É claro que é muito difícil alguns assuntos, porque a gente tem que manter a visão doutrinária. E como fazer isso sem impregnar o nosso pensamento pessoal? É justamente indo na palavra dos Espíritos. Dito isso, vamos entrar no assunto de escolha das provas. Primeiro vamos partir de um fato que é visível a todos. A sociedade hoje, e isso em todos os tempos, a gente olha para os lados e observa uma condição de desigualdade social. Isso é claro. Temos opções
escolhas, posicionamentos, que hoje uma parte considerável, ou pelo menos a que faz muito barulho e que chega a nós, porque também tem outro detalhe. Hoje nós temos, assim, cada um tem direito de pensar o que quer? Tem. É onde os Espíritos falam, pela lei de liberdade, aonde eu sou livre, pelo pensamento. Mas quando eu passo a conviver socialmente, a partir do momento que eu tenho uma pessoa ao meu lado, eu já tenho um compromisso de comportamento, que é o meu direito termina quando começa o do outro. E aí vale aquela regra que Jesus colocou: não faça ao outro aquilo que tu não queira que o outro faça com você. Então isso começa a regular a relação social. Então isso é importante também a gente entender. Mas, por conta da mídia que existe hoje, o celular que a gente está na mão aqui, a gente se comunica com todo mundo. Então, todos que têm a sua opinião e têm direito de ter a sua opinião, hoje eles podem espalhar essa opinião, como multiplicar assim com uma facilidade tremenda. Isso é tão importante. Nós fizemos ano passado lá na nossa casa um encontro de medicina espiritual falando a parte da atualidade, falando exatamente a influência das mídias sociais na saúde. E o plano espiritual orientou, e nós dividimos esse ano, agora vamos fazer a segunda parte, falando só no aspecto da obsessão. Porque você vê, um espírito, ele irradia o seu pensamento, e vai influenciar a gente se a gente der passividade. Agora, ele influencia uma pessoa que tem uma capacidade de multiplicar um pensamento, o processo obsessivo vai ter um potencial muito grande, desde que a gente permita. Então, o antídoto contra isso, sendo influenciado por um espírito ou pelos pensamentos jogados na mídia, é o conhecimento. É ter uma referência para eu escutar a informação, passar pelo crivo da razão, com uma base sólida, que seria da doutrina espírita, Jesus, Kardec e as obras confiáveis que a gente tem, para que a gente filtre a informação e absorva só o que está de acordo com a lei de Deus. Não interessa a lei dos homens, nesse caso, no sentido de, se tiver uma disparidade, a gente sabe que tem, a tendência é com o crescimento moral e intelectual da humanidade, essa lei dos homens se aproximar cada vez mais da lei de Deus, mas no planeta de provas e expiações essa distância ainda está muito grande. E nós temos que ser os senhores do nosso próprio pensamento. Senão a gente vai ser influenciado e vai ser carregado pelo pensamento dos outros. E para isso você tem que raciocinar naquilo. Seria, mais simplificadamente, mastigar antes de engolir. Não vou engolir goela abaixo sem mastigar. Então esse pensamento é fundamental. Então vamos lá. O que os Espíritos falam quanto à escolha das provas? E aí nós vamos colocar algumas questões aqui básicas e que têm informações precisas e diretas para formar o nosso pensamento em cima disso. O que os Espíritos querem dizer com isso? Qual a consequência? Então, quando eu olho toda a desigualdade que tem hoje, então eu não posso negar isso que é fato. Eu tenho pessoas em condições sociais totalmente diferentes, eu tenho pessoas que são discriminadas, tenho uma desigualdade de riqueza que é visível, pessoas com condições muito ruins, socialmente falando, e outras pessoas com sobra, tudo bem. Tenho pessoas doentes e tenho pessoas sãs. E, na maioria das vezes, não tem muito a ver com comportamento moral. Aí a pergunta é, como é que eu explico isso? Então, Kardec passa por alguns momentos assim muito claros, em que ele, em problemas muito complexos, ele volta para a ideia de Deus. Aceitar Deus como Criador, único, Criador de todas as coisas, e os atributos de Deus para que Deus seja considerado Deus. Para resumir, perfeito em todas as coisas. Que tem uma lei irrevogável, que é uma lei de justiça, amor e caridade. As três coisas. Amor, justiça, eu falei caridade, a misericórdia, que está ali por perto, mas para ser mais fiel à palavra dos Espíritos. Então isso aí é bem claro para a gente. Então tem que ter uma explicação. Porque se isso tudo, se essa desigualdade toda que a gente observa fosse injustiça, a lei não seria perfeita, Deus não seria Deus, porque não seria perfeito,
porque fez uma lei imperfeita. Então, isso é um raciocínio que não é muito complexo, mas que resolve realmente. Então, se você não acredita em Deus, para por aí, porque você vai poder negar todos os outros conceitos que vêm em decorrência disso. Mas se você aceita Deus como Criador de todas as coisas, a perfeição dele, da lei, o raciocínio de Kardec simples vai te resolver problemas muito complexos. Porque se Deus é Deus, e Deus é justo, Deus é amor, é isso tudo, não tem injustiça. Porque se qualquer coisa dessa tivesse errado, seria injusto. E Deus perde os seus atributos, e Deus não seria Deus. Isso, às vezes, essa constatação, às vezes é dura para nós. Porque a gente sabe que nós passamos por problemas, cada um no seu momento, cada um com a proporção que lhe é necessária. E a pergunta que fica é por quê? Por quê? Então o Espiritismo chega com conceitos muito claros. Primeiro, imortalidade da alma, que todo mundo fala, mas manutenção de individualidade já é algo mais específico. Reencarnação, mais ainda, que são N oportunidades da gente atingir o objetivo. Pluralidade dos mundos habitados, porque também mostra que a Terra não é único, e eu não posso julgar os espíritos todos do universo pelos espíritos que eu observo na Terra. E os espíritos com Kardec fazem até um raciocínio. É a mesma coisa que eu olhar no hospital, só ver doente, eu deduzir que a humanidade toda está doente, porque eu estou olhando só o hospital. E um planeta de provas e expiações vai ter isso tudo numa proporção que é adequada à condição do planeta, mas que é muito maior do que num planeta mais elevado. Então, essa visão é importante que a gente tenha. E procurar justificativas, e os espíritos são claros para a gente. Por que cada um de nós está na posição que está? Pergunta 258, que é a primeira. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que sucederá no curso da vida terrestre? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Primeiro ponto, nós escolhemos o gênero de prova. Isso se chama planejamento reencarnatório. Como é que funciona isso? E a gente pode afirmar que no estado que nós estamos hoje, nós temos um planejamento reencarnatório. No início da humanidade, não. Quase que automático, porque estava muito perto da animalidade, isso estou falando nas primeiras encarnações como espíritos, mas os espíritos que aqui acercaram, vindo de outros orbes, como os capelinos, ajudando a fixação genética nos nossos corpos, esses já vieram com alguma missão, porque vieram para diminuir o débito e crédito lá da continha de armazém deles com a lei de Deus, praticar algumas coisas, recuperar o tempo perdido e retornar ao planeta deles depois. Mas esses são outros espíritos. Mas os espíritos, nas primeiras encarnações, é quase que automaticamente. A escolha funciona como? A minha participação no planejamento reencarnatório, ele aumenta na proporção do meu crescimento intelectual e moral. Tenho podia chamar de personal incarnation, que vai estar ali do nosso lado, dando aquele coach, como o pessoal fala hoje. O cara fala assim, não, eu quero encarnar na Europa. Ele fala assim, não, na Europa não. Tu vai encarnar no Brasil, é que lá, porque tem um cenário que você precisa para desenvolver as tuas habilidades ou os teus defeitos. Então ele vai pegar. E eu vou chiar até. Eu falo, não, mas eu queria ir para a Europa, que lá vou ter que... Não, meu filho, olha só, você já caiu muitas vezes nessa situação. Então tu vai ter que ir no Brasil, onde você vai ter um cenário que é propício para você crescer e fortalecer as coisas que você precisa. Na segunda pergunta, que é a subpergunta A, mas não é Deus, então, quem me impõe as tribulações da vida como castigo? Se a resposta fosse sim nisso aqui, que Deus seria esse? Não é? E aí vamos lá em Leon Denis, quando ele fala assim, a grandeza de uma religião está na mesma proporção do Deus que ela apresenta. Se tu apresenta um Deus vingativo, que religião é essa? Mas não. A resposta é assim, nada ocorre sem a permissão de Deus,
porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que rege o universo. E de agora perguntar por que decretou ele essa lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Plantio e colheita, falada por Jesus na sua vinda aqui. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhes acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação, deixa eu seguir aqui, de que tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito na reencarnação. É mais longa a resposta aqui, mas aqui já dá para a gente ver que não, somos nós que escolhemos. Aí vem o seguinte, uma pergunta que todo mundo faz. Isso da discussão em grupo de estudos, até para médium, porque o médium entra numa assim, eu escolhi isso, porque a gente fala assim, ó, mediunidade é prova e expiação. E geralmente, no mínimo, a gente concordou. Apresentaram um plano para a gente, ó, isso aqui vai te dar um bônus aqui na busca da recuperação. E a gente vai lá, topo. Mas o esquecimento do passado, que está presente em todos nós, funciona de uma maneira meio esquisita, né? Ela é boa, porque ela vai comprovar se a gente realmente adquiriu aquelas virtudes, mas, cara, olha a complicação. Eu esqueço o planejamento. E Kardec deu uma batalhada com os espíritos e disse, pô, mas vou chegar lá, não vou lembrar nada. Tu não vai lembrar dos detalhes, mas vai estar na tua memória integral tudo aquilo que você já conquistou intelectual e moralmente. E isso é um fenômeno que a gente chama de animismo, que quando a gente está no sufoco, a gente eleva o nosso pensamento e vem alguma coisa, que pode ser de um terceiro espírito, que é a mediunidade, ou do nosso próprio espírito pela consciência integral, animismo. Então essa ajuda tem ali. A gente está fazendo uma prova em que a consulta está ali, mas não está tão à mão, está em arquivos que estão zipados ali dentro da nossa memória, não está na primeira instância na memória RAM, como a gente pode ver. A memória RAM é aquela que está ali numa máquina de calcular, para ficar mais claro, é aquela memória de 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7. Mas quando você bota na memória, é aquela mais de dentro, é essa que é a memória integral. Então isso dificulta, porque o médico fala assim, pô, eu ia escolher um negócio desse? E o cara fala assim, pô, o que leva um espírito a escolher uma dificuldade extrema? Os espíritos falam o seguinte, olha, é porque no plano espiritual, e isso é uma figura que Kardec também fala quando ele coloca isso, quando ele fala da visão do futuro, que uma coisa você está olhando aqui no plano, outra coisa você está olhando de cima da montanha. Ele falou, estar no plano espiritual te dá uma visão completamente diferente. Primeiro porque a gente não tem o corpo físico, está sem o amortecimento das características do espírito e mais isento da influência material. Então essa visão de lá nos mostra um cenário completamente diferente, que seria a mesma coisa de nós lembrarmos, nós, antes do pensamento espírita, antes de ser espírita e depois de ser espírita. Muda completamente. Isso não vai nos dar santidade, mas nos dá informações que nos permitem andar mais rápido. Então, os conceitos que a gente tinha antes de acreditar nos conceitos espíritas era um. E depois que você tem isso na mente, forçosamente a gente se sente na obrigação moral de mudar. Isso não quer dizer que o conhecimento vá proporcionar uma mudança instantânea, mas já fica aquela pulga atrás da orelha. Caramba, eu já sei isso. Aí é o lance lá do Xará, Paulo, quando ele falava assim, por que eu faço tudo que não quero, o que eu quero, o que eu sei que tem que fazer, eu não consigo. É a diferença entre o conhecimento e a prática. Eu conheço, mas ainda não consigo botar em prática. Então o esquecimento faz isso. Aí, cara, eu não ia escolher. Vou falar um caso prático primeiro, para explicar depois a motivação. Numa reunião de atendimento desencarnado, tinham 5 espíritos incorporados, doutrinador, os médios de apoio, e um espírito estava relatando, ele foi resgatado de um local onde tinha
muitas crianças com problemas de obliteração mental, inclusive. E o questionamento dele era esse: por quê? Por quê? Por que isso? E o doutrinador estava explicando o seguinte: olha, isso aí, esses espíritos vieram assim porque vem na cabeça a maldade de Deus, a injustiça de Deus, que ele acontece se você não tiver aquele pensamento firme que a gente colocou da ideia de Deus no início, né? Então ele começando a questionar a justiça divina. Então o doutrinador estava falando assim: olha, isso é uma misericórdia divina, porque essa obliteração que eles estão sofrendo é uma trava que eles mesmos pediram ou concordaram para que eles não fizessem as besteiras que fizeram em encarnações anteriores, que levaram um comprometimento sério, inclusive do corpo espiritual, pelas ações feitas. E ele foi escutando e falou assim: ah, tá, então aquilo é consciente. E tinha um outro espírito que estava caladinho lá, e que entrou na mesa revoltado, umas condições, revoltado, mas ao mesmo tempo sofrendo, e ele falava assim: eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito, eu não aguento mais isso, eu não sei o que fazer, eu sei que isso está errado, mas eu não consigo deixar de fazer. Olha só, a consciência do espírito, mas totalmente desnorteado. E quando esse espírito começou a narrar essas coisas e foi dada a explicação para ele, ele que estava quietinho, depois de ter expressado a dor dele, ele vira e fala assim: eu quero isso aí. Aí o doutrinador vira para ele: você quer o quê? Não, eu quero isso aí. Isso aí mesmo impede da pessoa fazer o mal? Ele sim, é um refresco que dá pela sua obliteração. Você vai ficar ali sem condições de fazer o mal. E o mal ali era projeções mentais, era ideias, era criar coisas, criar confusão, fazer a maldade. Então ele falou assim: não, se isso serve, eu quero isso na próxima encarnação. Então qual a justificativa dele escolher aquela condição que ele saberia que era de sofrimento numa vida inteira, e ele optar por aquela escolha? Porque ele, no plano espiritual, com a visão dele, a consequência de tudo aquilo que ele fez de errado estava presente ali, não acabou com a morte, e ele sofrendo muito. Então ele visualizou aquilo que a gente fala que é a felicidade pela visão espírita, consciência tranquila e esperança, visão do futuro. Ele falou: caramba, eu posso evitar esse sofrimento, porque ele não consegue mais sofrer, e já não aguenta mais sofrer. Então ele abraçou aquilo e falou: eu quero isso. Então ele escolheu passar por isso, porque é aquela visão: olha, eu sou imortal, várias encarnações. O que é uma vida diante da eternidade? Eu troco essa vida com esse problema pela tranquilidade que você vai me dar depois para eu caminhar. E aí os espíritos têm todo aquele desenvolvimento que falam a mesma coisa aí na Terra, quando vocês estão encarnados. Vocês querem, buscam um sacrifício, por exemplo, na vida profissional, porque vocês estão de olho no bem-estar que vocês vão construir para a família e tal, e para vocês mesmos. Então essa é a argumentação que os espíritos falam e que a gente consegue entender bem. Então essa projeção, ele troca aquele sacrifício momentâneo por uma projeção de um futuro em que ele não vai ter aquela dor daquela maneira que ele está sentindo. Então essa é a escolha que ele faz, e ele faz consciente, mas afastado das influências materiais da Terra. Então isso é uma escolha interessante. Na 259, a pergunta é a seguinte: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentam na vida, nós as previmos e buscamos? Então, independente dele escolher, o que ele escolhe? Ele escolhe as coisas mais fixas. Por exemplo, vou viajar daqui para a Bahia, eu vou de carro, eu vou pegar a Rio Teresópolis, pego ali por trás, subo, vou direto, paro, durmo em tal lugar, prossigo viagem no dia seguinte. Esse roteiro eu posso traçar, que são os cenários materiais do negócio, mas eu não posso prever o que eu vou fazer na primeira noite que eu parar e eu vou dormir. O que eu vou fazer lá? Posso fazer 1000 besteiras.
E os espíritos sempre falam isso, olha, não tem fatalismo nas decisões morais do espírito, porque senão seria você desmentir o livre-arbítrio, apesar de ser relativo. Então não tem fatalidade nas decisões morais, por isso que ele fala, olha, tudo bem, tu escolheu, planejou. Planejamento é o desejo fazer isso. Mas quando eu vou lá na prática, é a escolha momentânea que eu fiz. Que aí vai ter influência material? Vai. O ambiente influencia? Influencia. Mas essa influência não é irresistível. Então isso a gente tem que entender. Lá num trecho da resposta, ele fala o seguinte: escolhestes apenas o gênero das provações, as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. Mais adiante, esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Qual a consequência desses conceitos que a gente está vendo aqui? Que eu escolho esse gênero. Então, quais são as coisas básicas que eu escolho? Eu escolho a família que vai me receber, isso tem que ter renegociação. Detalhamento disso está lá na reencarnação de Sigismundo, naquele trabalho que deu, para preparar aquela reencarnação. Nós temos qual país que eu vou reencarnar. Então, por isso, eu sempre brinco com isso, eu não resisto. Tem aqueles nossos irmãos lá de Governador Valadares, que muitos deles estavam viajando para os Estados Unidos, uma vez, aí nego volta aí com eles para cá, 2 vezes, volta com os caras para cá, 3 vezes, volta com eles para cá. Pô, o cara tem que entender, olha só, não é para eu nascer nos Estados Unidos, é para eu nascer no Brasil e ficar aqui. Os que tinham cabimento vão para lá e ficam. Mas os caras que são devolvidos, é aquele negócio, eu tenho que entender qual é meu planejamento reencarnatório. Eu tenho que tentar o melhor para mim sempre, mas tem uma hora que eu tenho que me mancar e falar, cara, não é para isso. Isso vale para a profissão, vale para um monte de coisas, que a gente fica tentando, mas a gente está remando contra a maré no sentido de que, pô, aquilo ali não é o meu planejamento. Tentar, a gente tem que tentar sempre, mas tem que ter também um momento de simancol, né? Pô, peraí, não é para mim isso aí. E se adequar, e às vezes a gente descobre a felicidade se adequando a isso. Então vamos lá. O local, o sexo. Então, eu escolho na hora de encarnar qual carro fisiológico que eu vou ter para encarnar. E todas essas escolhas têm a ver com o quê? Com a minha necessidade de evolução. Então, eu vou encarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. Aí tem, nós vamos falar primeiro isso, e depois vamos falar as consequências materiais disso. Você escolhe o sexo. Você escolhe a família que vai se receber, como nós falamos, mas escolhe também a família que vou formar. Com quem que eu vou dividir a experiência reencarnatória? Ou com o quê? Porque tem muitos companheiros nossos que casam, por exemplo, com a doutrina. Nós temos vários exemplos, Divaldo, Chico Xavier, o nosso próprio altivo, que optaram como espíritos em não construir a família terrena, e sim dar um gás na construção da família espiritual nessa encarnação. Cada caso é um caso. Mas as escolhas são feitas para atender a necessidade reencarnatória e o que eu me comprometi em fazer. Então, cada um sabe onde o calo aperta. O problema é quando a gente chega aqui, a gente esquece o que estava apertando no calo, que a gente está em convívio com a vida material. E tem várias coisas na vida material que são atrativas, que fazem parte até da lei do progresso. A riqueza, o poder, o bem-estar, que inclusive estão baseadas numa lei natural, que é a lei de conservação. Então, essas escolhas que nós fizemos do cenário, ela está ali. As implicações em tudo aquilo que nós falamos hoje, antes, no início. Existe alguém socialmente colocado indevidamente? Primeira pergunta. Existe alguém que encarnou com sexo errado? Existe alguém que esteja no país errado?
É uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, as justificativas, por exemplo, um troço muito delicado que a gente tem que falar, mas a abordagem espírita em si, na raiz, ela é tranquila. Porque como é um planejamento, é o que eu propus, vamos falar isso, que é bem delicado, mas na visão espírita é tranquila. Eu escolhi encarnar como homem, mas eu sou uma alma que estava encarnando como mulher. Aí tem a virada. O que vai acontecer quando eu assumir um corpo de homem? O meu psiquismo é feminino, mas eu pedi um corpo masculino, porque eu tenho que passar por essa transição com o objetivo de quê? De aprender as duas coisas. As experiências que o homem tem, experiências que a mulher tem. Hoje em dia, com a evolução da humanidade, as experiências estão muito parelhas. Só a maternidade que não, mas em termos profissionais, oportunidades, isso vai melhorando. Então, vai chegar uma hora que a diferença vai ser só a maternidade e todas as outras coisas vão estar num nível parecido. Isso é evolução. Mas, no momento, você tem, como os espíritos falam, os direitos são os mesmos, mas as funções são diferentes. Então, quando você tem essa característica, você escolheu para reencarnar num corpo masculino, é porque eu tenho que passar por essa experiência. Vamos supor, eu não consigo, o meu psiquismo se sobrepõe à condição do corpo. Tudo bem. Eu planejei nessa encarnação ser médico e não fui. Estou falando só um exemplo, tá? E não fui. Qual é o peso disso? O peso é eu não ter cumprido um item que eu planejei. Não tem nada de imoral, que isso não tem nada a ver com a escolha, isso tem a ver com o comportamento do indivíduo. Então é isso. O que está errado no pensamento que a gente tem que estar vendo hoje? É que as pessoas querem impor uma coisa sem esclarecer o indivíduo. Então o indivíduo tem que ter esse esclarecimento para ele saber aquilo que ele sente, aqueles ímpetos que ele sente, tem uma justificativa. Que você pode resistir e seguir ou não. O que tem sido de errado? Nada, que no nosso planejamento dos, vamos dizer, 100 itens que a gente prometeu fazer e planejou, se a gente fizer 50% de tudo, já está bom. Olha só. Então, simplesmente, quando eu não resisto a isso e cedo, eu estou transferindo uma experiência, porque numa encarnação ou outra eu vou ter que fazer essa transição. Olha a visão. Então, nem aquele extremo que o cara fala, não, isso é doença, é não sei o quê, é imoral, é amoral, é não sei o quê. Não é nada disso. E nem aquele outro extremo que acha, não, está tudo bem, incentiva, não faz esforço nenhum, segue os teus ímpetos. Pô, a doutrina espírita, ela prega exatamente o contrário. Nós temos, o que caracteriza o verdadeiro espírita? Está lá no rodapézinho que todo mundo repete, né? O esforço que ele faz para domar as más inclinações e para fazer sua transformação moral. É o esforço. Então, meu amigo, se eu estou fazendo o esforço para aquilo ali, eu tenho que tentar. Agora, não consegui, transfere para outra encarnação, é só isso. Não tem problema nenhum. Agora, o que eu vou fazer com aquela vida que eu escolhi, aí sim, as minhas opções são as mesmas, não interessa se eu sou hétero ou homossexual. Agora, a pessoa tendo esse esclarecimento, fez aquela escolha conscientemente, qual é o nosso papel? Acolher. Dentro da família, dentro da doutrina espírita, a gente não tem esse tipo de preconceito com a opção sexual da pessoa, mas também a gente não pode passar a mão em cima das forçações de barra que querem fazer com a sociedade. O pensamento que não, que dá uma responsabilidade à criança de escolher isso sem ela ter informação nenhuma. Então, o que prima a doutrina espírita é informar. A decisão de cada um é de cada um. E não julgueis para não ser julgado. A gente não está aqui para julgar, mas também não está aqui para omitir esclarecimento. Esse é o grande problema. E às vezes isso dói, mas a gente tem que fazer uma escolha. A gente não é mais criança, espiritualmente falando. A gente tem que encarar as coisas e eu saber se eu estou errando é porque eu escolhi. E outras consequências dentro daqueles conceitos que nós fizemos as perguntas. Cada um de nós está numa posição social, um degrauzinho ali, que é uma coisa, aquele mapinha da encarnação, e outra coisa é os degraus lá de evolução espiritual.
Quando a gente está olhando o mapa, os cenários da encarnação, como é que vocês acham que a gente vai cair no local que a gente está? Nas condições de vida que a gente tem? Por isso as escolhas das provas, o entendimento do planejamento reencarnatório é importantíssimo. Porque os amigos espirituais não pegaram o nosso nomezinho, botaram dentro de um saco, sacudiram, e tem um mapa mundi aqui. Vamos ver onde o cara vai nascer. O Paulo vai nascer no Brasil. Não, não caiu ali, assim. No Rio de Janeiro. Não foi por sorteio. Ou pior ainda, vamos ver quem vai nascer doente, quem vai nascer com saúde 100%. Joga aí. Não é assim. Condição social, não é assim. O que determina isso? Consequência da lei de causa e efeito, e a mais importante, necessidade de aprendizado do espírito. Ele vai estar numa posição que, ao mesmo tempo em que ele tem a oportunidade de diminuir os débitos com a lei, e aí os débitos, a gente quer dizer, reharmonizar as coisas que eu desarmonizei, os desvios da lei, que errar é isso, são pequenos desvios da lei que um dia eu vou ter que corrigir. E eu só vou corrigir quando estiver preparado, porque ninguém pode dar o que não tem. Então não adianta a gente forçar a barra para querer mudar o outro. O outro vai mudar no dia que ele estiver preparado para mudar. Isso não quer dizer que a gente tem que passar a mão na cabeça dele, no sentido de concordar com as besteiras que ele faz e nem deixar de dar o esclarecimento, de tentar quando for perguntado. A gente não tem o direito de enfiar a goela abaixo dele, mas também ele não tem direito de enfiar a goela abaixo de ninguém os conceitos errados que ele está professando. E como é que é o errado e o certo? Se ficar a nossa discussão aqui, vai ser o meu pensamento ou o teu. Mas se eu olhar para a doutrina espírita, que é a minha base, é aqui, não é o meu pensamento, é o que a lei diz. E eu tenho que procurar entender o que a lei diz para poder andar dentro da lei. É aquele negócio, dançar conforme a música. Mas eu tenho que entender como a música anda para eu poder andar na linha. Esse é o maior desafio que a gente tem. Contrário a isso, tem o quê? Nosso orgulho e o egoísmo, que são duas âncoras que prendem a gente na Terra. Todos nós temos, cada um num nível diferente. Então, o combate é isso. Como é que a gente combate isso? Os Espíritos falam. Trabalha no bem, estuda para entender a lei e vai exercitando, e por isso a maioria das casas espíritas, elas têm ao lado do seu lado de divulgação doutrinária, dos seus trabalhos mediúnicos, tem uma assistência social agregada ali. Para quê? Para que a gente sinta na pele, para que a gente experimente, que a gente possa praticar aquilo que a doutrina espírita explica. Senão, ficaria o troço estéril. Saber por saber, não vai dar camisa para ninguém. A gente não vai dar carteirada quando chegar no plano espiritual, não. Não adianta mostrar crachá de médium, ou, eu fui orador. Não é. Como todos dizem que é. Fora da caridade não há salvação. O que a gente fez com isso? A gente produziu, a gente distribuiu. Bom, então, é aquele negócio que tem outra pergunta aqui que trava. Mas o fulano... A gente confunde muito hoje, sem o pensamento espírita ou com o pensamento espírita contaminado, igualdade de oportunidades com igualdade de status. Por que fulano nasceu numa condição ruim, num local ruim, e por que o outro nasceu num local bom? Primeiro que já parte de um princípio aí totalmente errado, que o cara fala assim, quem mora em favela, ou dá o nome que quiser, porque mudar o nome disso não vai dar melhoria de condições de vida para ninguém. É mais fácil mudar o nome, falar que mora em condições assim ou assado, do que dar saneamento e melhorar a condição de vida do cara. Então muda o nome, que aí fica tudo certinho, fica aceitável para a sociedade. Uma verdadeira hipocrisia que nós ainda fazemos. Mas vamos lá. Todo mundo que mora lá é mau elemento. Todo mundo que mora em condições melhores são bons. Engano, totalmente engano. A maioria das pessoas que moram nessas áreas mais necessitadas são honestos. A minoria é desonesta, mas faz barulho e domina a maioria. Aí os problemas, as causas são várias, mas o fato é esse.
Então não pode rotular. O pessoal que é rico, que tem condição social, o que a gente vê, ao contrário. Ao contrário, as pessoas com mais inteligência é que dão mais cambalhota na gente. Assinam um papel e dão um desfalque de bilhões. O cara que está ali na dificuldade, que às vezes não resiste e vai praticar um delito, ele vai demorar não sei quanto tempo para tirar aquilo da gente, ele vai tirar pouquinho. O que não quer dizer que a gente tem que apoiar isso ou achar que ele é vítima da sociedade, que é outro negócio que rola muito hoje, vítima da sociedade. 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de uma vida? Ou seja, nesse ambiente que pode influenciar ele. Um trecho da resposta. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Isso aqui é só a parte mais importante. Quer dizer o quê? A escolha dele é para ele ser tentado naquilo que ele tem de tendência. Isso vale para tudo. Eu vou encarnar num cenário em que eu possa ser testado naquilo que eu ainda estou fraco. E qual é a vitória? Eu resistir a isso e passar por cima. E a grande maioria passa. Porque se você for olhar nessas condições, a maioria é honesto, trabalha e vence. Então não vale aquela generalização, mas o cara está lá. Não, mas todos os outros passaram por aquilo, sobreviveram e venceram a prova. Mas é isso que constrange a gente. Nós escolhemos. Então nós temos que aceitar. Fechando aí, que já terminou o tempo, só para completar. Não existe vítima da sociedade nesse sentido amplo que está se querendo dar. Nós somos vítimas de nós mesmos. O Espiritismo trabalha num sentido contrário a isso, de trazer a responsabilidade de cada um de nós. Nós já culpamos o demônio. Não, eu fiz isso porque eu estava possuído pelo demônio. Passamos um tempo, entramos na doutrina espírita, arrumamos outro para terceirizar a culpa. É o obsessor. E a doutrina espírita sempre sinaliza, cada um de nós é o artífice da sua dor e da sua sorte, da sua felicidade. Trabalhar, andar seguindo a lei de Deus. E a gente só vai ser infeliz se a gente se afastar da lei. Essa é a doutrina espírita. E que a gente possa ter passado ela sem ter contaminado com os pensamentos individuais, que é o maior problema que a gente tem hoje, porque tem muita gente boa falando muita besteira. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.